agora o programa Mais Saúde com Isabelle Soyama, com a nossa primeira externa do Momento Étnica, Tudo e Todos. E hoje estamos com uma convidada especial, lindíssima, que é a Leila Monteiro, que ela é fisioterapeuta, psicanalista, sexóloga e palestrante. Leila, é um prazer, muito obrigada por estar fazendo parte do programa. Elogio, você também é uma querida, uma linda, e parabéns pelo seu primeiro externo, está indo muito bom. E é isso, sucesso para a Étnica, para esse produto novo. Eu adorei o cartão de vocês, todo o sucesso aí. O sucesso já é garantido por esse trabalho, por essa estrada linda de equipe. Obrigada. Então, Leila, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho. Tá, vamos lá. Essa questão mesmo da sexualidade, né, que a gente vê que é um tema que eu falo muito, não é só no consultório, né, como psicanalista, até o consultório onde vocês estão, tem todo um divã. Aqui eu atendo desde a pessoa individual que vem pela queixa, não só sexual, mas às vezes de fobia, de outras questões da vida, e também atendo casais, né? Eu tenho um casal que está naquela fase difícil, que está no momento separa ou não separa, a gente indica muito, antes de sair separando, converse com um profissional habilitado, né, para ver por que não estão se ouvindo. Então esse é o trabalho que eu foco principalmente nesse consultório, que é um trabalho de sexologia e psicanálise, e além disso que você falou na abertura, eu sou fisioterapeuta. Antes de começar com toda essa história da sexologia, eu já sou fisioterapeuta há 20 e tantos anos aí, e fui focando muito no assoalho pélvico. Esse trabalho do assoalho pélvico, do períneo, onde eu trabalho incontinência urinária, disfunção erétil, eu migrei para a sexologia, que era uma questão grande, né? E aí a psicanálise é a minha grande ferramenta no trabalho com esses pacientes, né? E a palestra vem por tabela, né? As pessoas falam, você fala tão bem, você não quer fazer uma palestra aqui na minha empresa, na escola? E aí a gente vai também conversar desses temas, que ainda é um tema muito tabu, que é falar da sexualidade humana. Sim, e dentro de falar da sexualidade, qual que é o pró que ele puxa para a saúde? Tá. A saúde dentro da sexualidade, ela é importantíssima em alguns pilares, quando a gente vai falar com o adolescente, né, um tema muito recorrente nas escolas, que é a gravidez precoce, né, a importância da educação sexual para esses adolescentes. Então é um tema que de primeiro já falaremos de saúde. Dentro disso nós temos o vaginismo, que é uma patologia ainda pouco falada, que é aquela mulher que não tem relação, não é por frescura, nem por medo, é por dor, por incapacidade, muitas vezes por um quadro fóbico aí associado, então já é uma patologia de fato. E as disfunções todas femininas e masculinas. As femininas podemos aí colocar a falta de orgasmo, o desejo hipoativo, né, como consequência até da menopausa ou por um câncer. Muitas vezes a mulher tem um câncer e ela menopausa precocemente, então tem a ver com a questão da saúde do feminino. E do masculino a disfunção erétil, né, que é a impotência masculina, que hoje em dia cada vez mais jovens estão tendo problema da dificuldade da ereção. A ejaculação precoce é aquele homem que tem uma ejaculação muito rápida, e hoje em dia já falando da falta de orgasmo masculino. Antigamente era uma coisa só feminina, mas hoje em dia tem muitos homens que ejaculam, mas não sentem prazer. Isso a gente trata com a terapia tanto física, muitas vezes, e com a terapia associada da psicanálise, a terapia de fala. E quais são as barreiras que você enfrenta na hora de falar do sexo, né? Porque como você disse, falar de sexo ainda é um tabu, né? Muito bom, Isabelle. Eu venho já há alguns anos levando em frente essa bandeira. Não é nada fácil, né? Existe um preconceito não só da sociedade, mesmo às vezes até por colegas de trabalho, porque as pessoas não sabem o que é o estudo da sexologia, né? A sexologia, ela estuda desde as questões de saúde até as questões de abuso, as questões das políticas públicas, da violência da mulher. Então tem muita questão, mas imagina assim, que a sexóloga vai falar das 7 posições de transar. Essa é a última coisa que uma pessoa com nível superior, com especialização deveria falar. Muitas vezes tem aqueles temas, vamos apimentar a relação, vamos,
né? Mas a sexologia é uma ciência muito séria e eu gosto muito de falar quando eu sou convidada para um congresso e para as palestras, que para você falar de sexologia você tem que estar com a sua sexualidade resolvida, né? E falar de sexualidade é falar de respeito com o ser humano, né? Quando a gente recebe os pacientes aqui, a gente vai ouvir o que eles têm e nunca julgá-los, né? Porque aí tem uma gama, né? Eu, às vezes, abrindo, né, um parênteses, às vezes eu tenho pessoas que vêm aqui, já recebi casais onde o marido fala, olha, eu quero que você procure a minha esposa e fala para ela voltar para casa, né? Não tem como fazer isso, né? Ou os dois vêm, os dois querem. Sim. Ou já recebi também mães que falam, olha, a filha agora começou a namorar com uma outra moça, você tem que fazer ela convencer a não namorar. A gente não faz isso também, o que a gente sempre chama esse casal, ou essa família, ou essa moça para uma conversa, né? Para que as pessoas possam se ouvir. E então as questões aí são imensas e o tabu é muito grande porque falta informação e falta programas como esse para falar de saúde, de muito mais saúde. Sim, é um assunto muito importante, né? Porque como é um tabu, às vezes a pessoa está passando por um problema, algo do tipo, e ela guarda para ela, né? Sofre sozinha, né? E pelo que eu estava pesquisando, existe uma grande diferença entre falar sobre sexo e sexologia, não é isso? É uma coisa que é muito ainda confusa, né? Quando a gente fala da sexualidade ou do estudo da sexologia, que a sexologia é o estudo da sexualidade humana, a gente vai estudar desde a sexualidade normal, a sexualidade com desvio, né? O que isso acarreta para quem está fazendo, para quem está recebendo. E o sexo, na verdade, popularmente conhecido, é o ato em si, que às vezes a gente fala do ato, às vezes a gente nem passa pelo ato, a gente fala sobre comportamento, sobre relacionamento, então tem uma diferença, mas é porque infelizmente a gente vê na internet, qualquer um publica qualquer coisa, né? Então tem uma dificuldade ainda grande desse entendimento. E que bom, né? Quero que esse programa tenha muitos views, né? Para que as pessoas consigam ser mais felizes, se encontrar e poderem falar se encontrar realmente, né? Porque quando você tá bem com você mesmo, você acaba se encontrando, né? E como que você aborda a sexologia com a faixa etária de idades? Por exemplo, as crianças, pessoas mais velhas, terceira idade? Sim, as crianças a gente só atende quando elas vêm na sexologia, né? Quando elas vêm encaminhadas, né? Para a gente fazer a formação da sexologia, a gente faz estágios em organizações, a gente talvez corte essa parte, tem alguns abrigos que essas crianças são recolhidas, né? Então, assim, crianças vítimas de abuso sexual, de violência doméstica, essas crianças a gente acompanha e dá o atendimento para a família e para a criança, né? Então, aí atende a criança. A gente atende os adolescentes que estão se descobrindo que não são heterossexual, que é o padrão né, mundial, mas que tem uma opção, meninos que gostam de meninos, meninas que gostam de meninas, e aqueles que nascem ainda com sexo indefinido, né, que alguns falam que nasci no corpo errado, né, são os transexuais, ou os que nascem com os dois sexos. A gente acompanha esses adolescentes até essa definição. Depois o grande público adulto, que são os casais, adolescentes que têm dificuldade de relacionamento, e a terceira idade, que com algumas novelas e alguns documentários aí, a terceira idade é um público que está colocando a cara e está mostrando, além dos deficientes físicos. Eu gosto muito de trabalhar com deficiente físico, acho que o deficiente físico tem direito a ter uma sexualidade. Esse assunto, esse tema da deficiente físico é um assunto diferente, que a gente não ouve falar muito, não é? Sim, é um assunto ainda muito tabu, Isabelle, que parece que o deficiente físico ele é estéril, né? Mas o deficiente físico, seja paraplégico, tetraplégico, às vezes ele não sente naquele órgão, mas ele tem outros locais que ele tem a sensibilidade. Eu faço um trabalho com esses pacientes, usando muitas das ferramentas do Tantra. Eu acho que a gente desperta outras áreas erógenas, né? Permite a esse casal, a esse homem ou a essa mulher, porque às vezes um ficou sequelado e o outro não. E aí, como é que fica essa relação? Sim, né? Então, assim, bom, voltando para aquela outra parte, você acha legal, a partir de que faixa etária uma pessoa ter essa educação sexual?
Então, na verdade, essa é uma pergunta muito comum das escolas e de pais, né? Quando eu vou começar a falar de sexo para o meu filho? Quando ele começar a te perguntar, né? A gente nunca vai pular as fases. E o que a gente vê é que essa menina e esse menino pararam de ser infantis e entram na puberdade quando começa a parte física. Né? Então começa a ter os pelinhos pubianos, a menina já começa a ficar mais com uma carinha de mocinha e marca pela primeira menopausa, pela primeira menstruação na menina, né? Então a menina menstrua e a partir daí o interesse dela pelo amiguinho já não é mais amiguinho, né? É o interesse de um menino, ela vai ficando moça mesmo. E do menino também, o menino demora um pouco mais que a menina, mas quando tem aquela primeira poluição noturna, né, e começa a ficar já com uma característica masculina, para você pai e mãe que está nos ouvindo, esse menino e essa menina começam a valorizar mais a equipe, os coleguinhas em detrimento da família, e a gente vai falar tanto para o menino quanto para a menina, que geralmente acontece isso a partir de 11, 13 anos, uns mais, outros menos, em relação ao uso do preservativo. Tem pais que ficam de cabelo em pé ouvindo isso, mas a gente vai muita escola pública, tem muita gravidez aí indesejada, precoce, com uma baixa idade. Então, assim, se essa menina souber a dizer não, né, tenho que fazer desde a primeira relação o uso do preservativo, a gente estaria evitando tantas doenças, tantos abortos, tantas mortes, porque tem toda uma discussão aí também do aborto ser legal ou não, não é o tema do programa, mas a educação sexual, se estivesse usando a camisinha, né, não tem desmerecimento nenhum a menina aparecer com o preservativo, ter o preservativo na bolsa, e o menino também, né, por amor. Às vezes o menino muito ainda tem um desejo, mas é muito infantilizado, fala, vamos pôr só um pouquinho. Não existe essa coisa de pôr só um pouquinho, porque nessa fase os hormônios estão explodindo, vai igual um quiabo, né, quando vê já foi, e quando vê já ejaculou, e aí não tem como, né, tem a pílula do dia seguinte, mas ainda a gente precisa falar ainda com esses adolescentes por conta desse viés sim. É um assunto que tem que ser falado, né? Não Sim. tem jeito, porque vai acontecer uma hora ou outra, vai acontecer. Às vezes eu vou até em lugares religiosos e as pessoas perguntam, né, mas será que isso não vai instigar? Não, não vai instigar porque a questão biológica já está ali e eu falo, é melhor prevenir do que depois aparecer um neto aí e não saber o que vai fazer, né? Então É porque queira ou não queira vai acontecer, né? Independente Vai da vontade acontecer. dos pais, é da natureza, né? E às vezes eu tenho tido alguns adolescentes que me procuram, esses adolescentes eles mesmos me procuram e falam, pelo amor de Deus, não conta para meu pai, para minha mãe, e na pergunta seguinte eles falam assim, será que meu pai e minha mãe poderiam te ligar? Claro que podem, todo o tratamento e todo o atendimento, o aconselhamento, seja no consultório, seja por Skype, é sigiloso, a gente nunca vai dizer o nome, então se vem só o adolescente a gente não vai falar para o pai nem para a mãe, se vier os pais, a gente vai fazer até uma dinâmica para que os pais escutem, né? Às vezes esse adolescente, ele quer contar para o pai, mas o pai já está tão fechado que não escuta. Então é uma dica para você que está ouvindo, traga o seu filho para perto, né? É melhor que ele tenha você como um amigo do que às vezes um colega do lado falar alguma bobagem e aí é um problema maior. E aí você recomenda essa educação sexual até qual faixa etária não tem? Até por exemplo, morrer. porque a gente acha que vovô e vovó não... Não, até sempre. Eu tenho visto que tem grandes avós hoje em dia, esses avós maravilhosos que nos escutam. Muitas vezes essa educação vem do vô e da avó, porque o pai e a mãe estão tão ocupados em trabalharem. Então, assim, vamos quebrar esses tabus do vô e da avó, para eles falarem disso. E se não tiverem coragem de falar, escutar, né? Quando esses adolescentes, acreditem nisso, que esses adolescentes, quando sentem que tem o vô e a avó que não vai começar criticando, eles vão abrindo o coração, e é isso que a gente precisa para essa nova educação, para essa moçada que se sinta acolhida na própria casa, né? Porque muitos vão buscar a rua porque não tem o apoio em casa. Bom, gente, nós vamos para o comercial. Estamos no programa Mais Saúde com Isabelle Soyama, aqui com a querida Leila Monteiro. Não saia daí, nós já voltamos. Oi gente, eu sou a Isabelle Soyama do programa Mais Saúde. Estou aqui para falar da loja Buzz Estilo. A Buzz Estilo é uma loja de marcas fitness, casual e fashion. Lá você encontra as melhores marcas com os melhores produtos e excelente qualidade. Eu uso e aprovo.
Com mais de 40 anos de experiência, a AMAD é o novo colégio forte da cidade. Educação infantil e ensino fundamental com aula de natação, violino, xadrez, teatro, pintura. Ensino médio voltado para o Enem e vestibulares de faculdades públicas. Infraestrutura completa com laboratórios, ginásio, piscina e salas modernas. Acesse novoamad.com.br. AMAD, o novo colégio forte da cidade. Voltamos com mais saúde com Isabelle Soyama, momento étnica para tudo e para todos, com Leila Monteiro, nossa sexóloga, fisioterapeuta e palestrante. Bom, Leila, vamos voltar ao assunto então. E os homens? Como que eles se comportam, né? Em falar de sexo, em vir ao urologista, como eles se comportam? É um tabu também ou não, hoje é menos? Não, é um tabu. Tem uma campanha aí feita no Novembro Azul, né? Para os homens irem aos urologistas, fazerem o PSA, fazerem o exame de toque, mas ainda eles têm receio. O que o homem vem quando acontece não está funcionando mais. Começa a ter uma dificuldade de ereção, começa a ficar meio impotente, fica com a disfunção erétil, aí eles vão buscar pela potência e infelizmente não pela saúde. Né? Então vale a pena para vocês que estão ouvindo, né? Tá com a saúde em dia, algumas coisas bem simples, parar de fumar, beber com moderação, atividade física em qualquer idade, até a morte, boa alimentação, bons pensamentos, né? A leveza com a vida, diminuir o estresse. E aí tem uma coisa que é uma pergunta recorrente muitas das pessoas: qual a hora que o homem funciona melhor? Depois que ele teve um bom descanso. Então assim, ter uma boa noite de sono, né? Você que está aí com o seu velhinho que não está funcionando muito bem, deixa ele descansar bem, dá um trato bem nele de manhã que ele vai funcionar bem. E uma outra coisa que eu falo muito com a terceira idade é: capricha nas preliminares. Não existe disfunção erétil que resiste a um bom sexo oral. Então assim, não tenha vergonha do seu velhinho não, pega ele lá com bastante carinho, que então essa é uma dica, acho que dá para divulgar bastante para o público masculino, que com isso eles vão querer ouvir e falar um pouco mais. Sim, acredito que sim, com essa dica, né? E você falou da vida, você falou dos esportes, né? Praticar esportes. Isso ajuda na nossa vida sexual? Muito. Ou é um... Não, já é um fato, já é pesquisado, muito pesquisado nos Estados Unidos a atividade física, porque com a atividade física você vai melhorar o metabolismo, vai aumentar o aporte sanguíneo para essa região, né? Eu tive nesse consultório um paciente que tinha um histórico de 30 anos de disfunção erétil, que em menos de 3 meses ele começou a ter ereção, mas aí foi uma questão assim, ele passou a vir 2 vezes por semana, a gente fez um trabalho da fisioterapia associado, onde ele começou a ter uma atividade física, começou a se alimentar melhor, começou a rever o uso do antidepressivo. Então às vezes o que acontece, a pessoa não faz atividade física porque é depressiva e fica aquele ciclo, né? Quando a gente consegue quebrar esse ciclo, essa pessoa também vai buscar o prazer e vai ter o melhor desempenho na cama, né? Que é o que todos querem, falando de sexualidade, né? Que seja um momento prazeroso. Sim. Leila, agora assim, a sexologia, ela não é só o sexo em si, seria buscar prazeres. Seria isso? Sim, também. Então, eu ouvi falar bastante de uma técnica chamada Tantra. Tá. Você pode explicar pra gente um pouquinho o que é essa técnica? Então, o Tantra, na verdade, é uma grande filosofia, né? Ele não tem só o aspecto físico, tem um aspecto espiritual, ele vem da Índia, né? Ele está no Ocidente há não tanto tempo, porque no Oriente ele está lá antes de Cristo, né? Uma técnica muito antiga, e ele consiste em... a terapia tântrica, pelo menos é que eu aplico com alguns pacientes que vêm por conta de um problema físico, né? Seja disfunção erétil, ejaculação precoce, ou falta de orgasmo na mulher, ou até o vaginismo. São toques bem sutis pelo corpo, onde você mostra para esse paciente que a pele é o primeiro órgão sexual dele. Quando você traz a sensibilidade na pele, trabalha a respiração e trabalha também essa meditação com esse paciente, essa pessoa com ela mesma, porque antes de você estar numa relação, você tem que estar bem
contigo mesmo, né? E aí depois a gente vai trabalhar a parte da genitália, seja masculina ou feminina, mas ela é uma ciência, né? E acaba sendo uma terapia, uma grande ferramenta aí no auxílio também dessas disfunções masculinas e femininas. Sim. E qual é a sua posição, sua opinião científica sobre o Tantra? Então, eu sou suspeita que eu adoro falar de Tantra. Eu fui conhecer o Tantra como uma ferramenta para usar na fisioterapia urológica e uroginecológica, né? O que eu vejo de experiência clínica é de casais mais centrados nele, onde tem menos necessidade de buscar tantos artifícios. Eu acho que o Tantra, assim como o uso de acessórios, né, e a quebra da rotina é de grande ajuda aí para melhorar essas relações, deixar essas relações menos frias. O Tantra, eu acho que ele ajuda também a dessensibilizar essa pessoa que não gosta de ser tocada, ou aquele homem que não tem uma ereção mesmo mais forte, mais potente, porque já quer ir correndo para o ato, ou aquele que ejacula muito rápido, porque a mulher sempre reclama que está incomodando. Então a gente vai treinar e ensinar para esse casal a que tem o tempo da ereção, que tem o tempo da ejaculação. E não fiquem com medo, vocês que estão ouvindo, que numa sessão de Tantra ninguém tem sexo de forma alguma. A gente vai ensinar um e o outro como respirar, ou como se tocar melhor, como a descobrir essas áreas erógenas, né? E ninguém vai ensinar aquele sexo tântrico de ficar 5 horas lá respirando e não fazer nada. Não é nada disso, né? Isso, as pessoas, se quiserem, com o tempo, respirar e segurar para ter ejaculações mais demoradas, tudo bem, e ter orgasmos múltiplos, ótimo. Mas o que nós temos hoje de base na sociedade é tratar mesmo as disfunções faladas aqui, as questões do dia a dia, e depois o casal pode ir se melhorando entre si. Então o Tantra, ele seria ótimo para casais, principalmente que estão em crise. Eu acho que é uma ferramenta para os casais que estão em crise, mas não precisa necessariamente não precisa ser os casais que estão em crise, pode ser, né, os casais que querem sentir um pouco mais. E para os casais que estão em crise, eu convido a fazer uma terapia de casal, né, a conversarem um pouco mais e descobrirem a causa, né, de onde veio essa crise. Sim. E o que você indica assim, para o casal quando vem, ou para as pessoas que estão nos assistindo, para não deixar o relacionamento entrar na rotina, sabe? Deixar o desejo. A primeira coisa é quebrar a monotonia, né? E aí isso tem de várias formas. Pode ser desde aquela forma onde eu coloco na agenda mesmo, para não marcar nada, que, um exemplo, toda quinta-feira nós vamos sair para comer uma pizza. Um dia comer uma pizza aqui, comer outra pizza aí. Outros casais que já tem, vamos então toda quinta-feira no motel, ou vamos sair para dançar, ou vamos tomar um café. E eu falo para alguns pacientes, que alguns conseguem, outros não, saiam, mas não é para falar de problema nenhum. Nem de filho, nem de empregada, nem de trabalho. Você vai namorar essa sua companheira e ela você, como se vocês estivessem querendo conquistar alguém, como se fosse o primeira vez. É isso, né? Então essa é uma super dica e não esperem ter uma coisa especial, né? Nem se for no dia a dia, chegou hoje em casa, vocês estão ouvindo o programa, seja a hora que for, pare hoje, mande uma mensagem lá, manda um WhatsApp, porque os amantes ficam ligados um ao outro, porque o bom amante é aquele um que manda uma mensagem quando acorda. Eu falo que ninguém leva a mulher para a cama já direto na cama, ele vai cozinhando ali, né? Então ele manda uma mensagem, ele é gentil, ele serve, olha, deixa que hoje eu vou fazer a comida, aquela velha forma de levar uma flor, uma caixa de bombom e perguntar da mãe, coisas muito simples que hoje em dia os casais vão se perdendo, acham que já estão casados, que já ganharam a mulher, ou a mulher ao homem, e se acomoda, né? A mulher senta na frente da televisão, o homem senta na frente do futebol e pronto, né? A vida a dois é igual regar uma plantinha, tem que de vez em quando cortar a folhinha morta, pôr mais água ou menos água. Por que os casais, eles, as pessoas em si, por que elas se prendem a isso? Por que elas fazem isso? Porque
acontece, né? Sim. Infelizmente... Tem a comunidade e tudo, mas por quê? O que leva o ser humano a pensar assim, tá ganho, né? Então, é o que mais tem. O ser humano, ele acha que tá ganho porque ele não acredita, né? A pessoa fala que ama, e geralmente num casamento ou numa relação longa tem muitas outras questões associadas. Muitos são sócios no trabalho, né? Muitos têm a questão também de que não tem a condição econômica, então assim, só tem aquele apartamento, onde vão morar? Né? Muitos homens ainda são muito machistas, fala para a mulher, se você quiser sair, você sai só com a sua bolsa, e aí a mulher tem medo ainda disso, então ele está lá acomodado. Ainda nós temos a cultura repressora, seja familiar, seja religiosa, seja já de institucionalizada mesmo socialmente, onde fala, bom, agora tem os filhos, nem ele nem ela vão embora. Hoje em dia, com a mulher no mercado de trabalho, não é mais assim. A mulher hoje em dia, quando ela é violentada fisicamente, psiquicamente, ela vai embora sim. Ela mesmo sem ter condição, ela pega os filhos pequenos e sai para a rua e se sujeita a qualquer coisa, a trabalhar, né? Então essa é a grande modificação da sociedade. Os homens ainda não estão dando conta disso, mas via de regra porque as pessoas acham que está tudo certo, que é igual aquela pessoa que talvez esteja num serviço e acha que nunca vai ser mandada embora, né? Então é um alerta aí para você acordar, porque o que acontece, a pessoa ela tá apagada não só para a relação, para a vida dela, né? Aquela pessoa que... Então eu falo, quando a gente reacende a libido de vida, né? De ficar melhor para os outros. Sim, quando a gente tá bem sexualmente, a gente tá bem com a gente mesma, né? É isso. E a gente precisa tratar o parceiro, seja quem for, sempre De uma forma boa. Acho que é difícil, mas como se fosse sempre a primeira vez, né? Tentar resgatar aquele momento, as primeiras vezes que saíram, não é isso? E é possível, né? A gente vê que na prática é possível. Não é incomum a gente ver no consultório quando fala que o homem está indo embora, ou a mulher está indo embora, tipo, a pessoa fala, quer separar? Faz um teste. Imagina o seu marido com uma mulher bem linda. Não, mas eu não quero mais ele, mas não quero ver ele com outra. Não, se você não quer mais ele, você pode ver ele com outra, mas se você sente alguma coisa, então, né, deixa o orgulho de lado e procura reconquistar esse homem. E a mesma coisa para a mulher, porque tem casal que se separa e faz da vida do outro um inferno. Isso é uma grande bobagem, né? Em todos os sentidos. Se separou, tem que virar a página e desejar que o outro seja feliz, tem que ser amigo, sim, do antigo e da antiga companheira, e os filhos têm que viver num ambiente de harmonia. Então, antes que isso ocorra, né, chacoalha essa relação, né, que é para o bem pessoal. Leila, então deixa um recadinho pro pessoal de casa, como ter assim uma vida sexual ativa. Primeira coisa, eu acho que é não ter preguiça de sair da cama, né? Sacode a poeira, se o dia tá frio, quente ou não, né? Se tá com muito ou pouco dinheiro, todo mundo fala que muito dinheiro não é problema, mas eu já atendi muito casal deprimido com muito dinheiro, que nem assim resolvia a questão, né? Então é você olhar para dentro de você, se sentir bonita, ter autoestima lá em cima, tratar esse companheiro e essa companheira como você gostaria de ser tratado, né? Com amor, não ter vergonha de procurar um profissional que trabalhe com isso, né? As pessoas têm um medo às vezes de nos procurar, achando que vai ter uma terapia longa, ou se vai lá o negócio vai terminar. Não, muitas vezes esses casais se reencontram, né? Tem terapias breves para isso. E minha dica para você que está nos ouvindo, escuta esse programa de novo, né? Compartilha esse programa, porque às vezes você nem imagina que aquele seu colega lá de trabalho ou familiar está passando por essa crise. Não é incomum a gente ver, nossa, eu não imaginava que aquele casal ia se separar. Aquele casal estava com sofrimento há tanto tempo. Então, gostou do programa? Compartilha, que é uma forma da gente ajudar esses casais aí. Leila, quero agradecer muito. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para nós aqui da TV Guarulhos. Momento Ética para tudo e todos. Muito obrigada mesmo, de coração. Você é uma lindíssima. E por favor, caso queira deixar seu contato, telefone, e-mail. Obrigada, Isabelle. Obrigada, TV Guarulhos. Quero mandar um beijo também para o Fernando e para toda a equipe, para a Dani, para a equipe do Eva, enfim, toda essa produção étnica. Eu já estive lá com eles em Guarulhos, tanto na TV como na Ética. São pessoas maravilhosas. E quem quiser me procurar, www.lela, com H no final, lelamonteiro.com.br, e joga aí no Facebook, enfim, Instagram, Lela Monteiro Sexóloga, logo vai ter. Pode jogar psicanalista e sexóloga, fisioterapeuta e sexóloga, Lela Monteiro. Estou à disposição, senão a produção também tem o meu contato, tanto a TV, como as meninas, como a Isabelle. Espero que possa ter ajudado vocês de casa, porque o que nós queremos com esse trabalho é que você seja verdadeiramente feliz. Obrigada.